Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, no ano C, e nós temos como Palavra de Deus Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 a 14, Salmo 69, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, e Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Na primeira leitura, nós temos justamente do livro do Deuteronômio, o discurso de Moisés para o povo de Israel prestes a entrar na Terra Prometida, dizendo que a palavra de Deus, as orientações de Deus, as ordens de Deus não são difíceis de praticar. Esta palavra está bem ao teu alcance para que a possas cumprir. Então, o mandamento de Deus não está no alto do céu, nem no fundo do mar, mas está perto de nós. Esta palavra está ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. A narrativa do livro do Deuteronômio tem por finalidade, dentro da literatura bíblica, justamente recordar ao povo de Israel que está para entrar na Terra Prometida todos aqueles mandamentos, todas aquelas leis que Deus havia dado ao povo lá no Monte Sinai. Porque, segundo a narrativa bíblica, não é aquele mesmo povo que está entrando agora na Terra Prometida. São os filhos, os netos, porque aquele povo foi rebelde e eles morreram no deserto. Então, Moisés tem que recordar todas as leis e mandamentos para que justamente esse povo possa permanecer na terra obedecendo à lei de Deus. E essa lei de Deus não é difícil de cumprir. Essa lei de Deus, o Evangelho de hoje vai nos resumir, vai nos ensinar que esta lei de Deus consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é esta a lei de Deus, que não é difícil de cumprir, está ao nosso alcance. Por quê? Do ponto de vista da nossa fé, Deus já nos concedeu a graça de cumprir esta lei. Por quê? Porque nos foi dado o dom do Espírito Santo, que escreve esse mandamento, que escreve essa lei dentro do nosso coração e faz com que esta bondade, a devoção a Deus e a bondade para com o próximo sejam algo que naturalmente possa nascer na nossa vida. Que naturalmente possa nascer na nossa vida. Então, no Evangelho, nós temos essa cena conhecida, que nas nossas Bíblias muitas vezes é chamada de o bom samaritano, ou o samaritano misericordioso, que Jesus conta essa parábola deste samaritano que salva esse homem da morte diante de um mestre da lei que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para cumprir a vida eterna, para chegar até a vida eterna. Então, Jesus responde, dizendo com Shema: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o próximo como a ti mesmo. Shema, mas acrescentado um versículozinho do livro do Levítico. O mestre da lei então questiona: quem é meu próximo? E aí a parábola ilustra: próximo é todo aquele do qual eu me aproximo, porque Jesus, a rigor, não respondeu quem é o próximo. Para a religião judaica, para a tradição judaica da época de Jesus, o próximo seria um outro judeu. Mas na parábola nós temos um samaritano que era alguém odiado pelos judeus, que salva a vida desse judeu. E pasmem, na parábola, um sacerdote e um levita, judeus, compatriotas daquele homem, não fazem absolutamente nada por ele. Ao passo que alguém que é considerado um inimigo do povo de Israel, um inimigo do povo de Deus, alguém que sofre preconceito por parte do povo de Deus, salva a vida daquele judeu. Um samaritano. Ou seja, aquele samaritano cumpriu o Shema. Por quê? Porque ele amou aquele homem, amou o próximo como a si mesmo e cumpriu o Shema. Porque amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração significa decidir verdadeiramente por devotar a vida a Deus. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua nefesh, significa amar a Deus com todas as suas circunstâncias, em todas as circunstâncias da sua vida. Tudo fazer para a glória de Deus. Amar o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, a palavra hebraica meod, significa força econômica. Amar o Senhor teu Deus com seus bens. E veja que aquele samaritano que estava em viagem, que provavelmente calculou todo o gasto que ele teria para poder viajar, ele para a viagem, gasta o dinheiro para salvar a vida daquele homem, deixa o dinheiro lá na hospedaria e ainda garante que haverá de pagar o que for necessário na volta.
Então, este samaritano cumpriu o Shema mais do que o sacerdote levita. Então, essa palavra, então, em primeiro lugar, nos faz pensar, né? Quantas vezes nós, cristãos católicos, acusamos, apontamos o dedo para outras pessoas de outras crenças, outras religiões, dizendo que elas estão afastadas de Deus, ou até mesmo numa ousadia estupenda, alguns chegam até condenar essas pessoas aos quintos dos infernos, e na verdade elas podem estar cumprindo o mandamento de Deus muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente. Né? Então, esta parábola verdadeiramente nos faz pensar, essa parábola nos faz questionar, essa parábola nos faz perceber que quando as pessoas têm uma profunda devoção a Deus, seja em que experiência religiosa for, e uma profunda devoção e cuidado para com aqueles que estão caídos à beira da vida, à beira do caminho, essas pessoas estão cumprindo a palavra de Deus. Essas pessoas estão cumprindo a vontade de Deus em suas vidas. Então isso é fantástico. Essa parábola é simplesmente assim fantástica, é uma preciosidade que se encontra apenas no Evangelho de Lucas e que neste domingo deve nos fazer rezar essa circunstância. Já a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, nós temos a introdução, um hino que Paulo coloca aqui nesta carta para colocar Cristo no centro da fé dos colossenses. Por quê? Porque a igreja de Colossas estava correndo o risco de praticar um sincretismo religioso. Além de Cristo, queriam venerar e adorar, por exemplo, criaturas celestiais, anjos, poderes cósmicos, etc, etc. E Paulo escreve justamente essa carta para colocar a centralidade da fé em Cristo. Que os colossenses devem adorar somente a Cristo. Cristo é o único Senhor, Cristo é o verdadeiro Deus e só a Ele deveriam adorar. E deveriam adorar. Então, por isso que ele vai afirmar que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esta segunda leitura aqui deve nos fazer rezar o seguinte: será que nós, por exemplo, na nossa fé, na nossa piedade, a gente tira Cristo do centro e coloca outras coisas? Às vezes, por falta de uma formação, por falta de uma catequese, as pessoas acentuam muito mais a devoção aos santos do que, por exemplo, o seguimento de Cristo, a adoração a Cristo, a leitura do Evangelho, a prática do Evangelho. Né? Às vezes, agora tem uma nova onda de superstição entrando aí dentro da igreja, que são os chamados cultos de cura. Né? Por quê? Porque parece que as pessoas querem pragmatizar a religião, instrumentalizar a religião. Então, quando se tem uma celebração de que se anuncia que Deus vai fazer curas, milagres, etc., aquela celebração enche. Ao passo que a celebração tradicional, que é o mesmo santo sacrifício da Santa Missa, o mesmo Cristo ressuscitado está ali presente, ou seja, as pessoas não buscam tanto. Né? Ou seja, é outra forma de superstição, é outra forma de descentralizar Cristo, é outra forma, eu diria, de desfigurar aquilo que é o propósito original de Cristo, porque Cristo quer o nosso seguimento. Cristo quer que a gente viva como ele viveu, ajude aqueles que ele ajudaria, defenda as causas que ele defenderia. Né? Então, que essa segunda leitura, Colossenses 1, 15 e 20, nos faça rezar isso, a centralidade de Cristo na nossa vida. Cristo é o centro e tudo mais é acessório. Se os acessórios não nos ajudam a colocar Cristo como centro de nossa vida, então devemos deixar os acessórios e voltar novamente o nosso olhar para a pessoa do Cristo, que nos pede nesse dia que pratiquemos o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Para isso, peçamos a Deus que nos abençoe. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pegar a Palavra de Deus, e a Web Rádio Nossa Mãe, de Ibirité, que também é nossa parceira na evangelização. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.